Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então do Lumbar Disc Nomenclature, eh, que é, na verdade, um artigo publicado em 2014 na Spine, uma revista super conceituada da área de cirurgia de coluna. Então, essa nomenclatura, ela vem com a ideia, né, a versão 2.0, ela vem com a ideia de homogeneizar os termos que a gente utiliza. Então, o que acontecia muito é que o radiologista, quando dava o laudo da ressonância, ele utilizava um termo, e aí tinha, você tem os termos de abaulamento, o conceito da hérnia de disco. Então, isso ficava difícil, porque como é que você justificava uma cirurgia num paciente que tinha descrito só como um abaulamento, sendo que na verdade o contexto seria mais de hérnia, enfim. O tratamento precisa ser homogeneizado e definir adequadamente aquilo que a gente está vendo é importante para que a gente possa analisar os estudos. Então, se um estudo ele fala que uma coisa é hérnia, que outra coisa é um abaulamento, que uma coisa é uma hérnia migrada, outra é uma hérnia sequestrada. Então fica uma forma muito heterogênea e a gente não consegue avaliar adequadamente quais são os resultados dos estudos, porque acaba entrando coisas que não estão dentro dessa nômina que a gente utiliza. Então essa é a ideia de que diversas sociedades, né, elas se juntaram para poder, olha, vamos fazer o seguinte, isso aqui é um termo, esse é outro, então a partir disso aqui é assim que a gente vai dar nome para cada coisa. Então, aqui seria uma hérnia normal, ou um disco normal, na verdade. Para quem é mais acostumado já, um corte sagital. Letra A seria o corte axial. Quando a gente faz o corte assim, seria o sagital e assim o axial. Bom, o outro é o coronal. Então, a gente vai ver um perfeito alinhamento aqui do disco em relação às bordas aqui que a gente tem o corpo vertebral acima e abaixo. Não temos nenhuma fissura, nenhuma lesão. Esse, teoricamente, seria o disco normal, né? Então, quantas pessoas a gente iria encontrar esse disco normal? A gente já discutiu isso aqui algumas vezes. Poucas vezes a gente vai encontrar. Então, é importante entender que a degeneração do disco também faz parte do processo de envelhecimento, não necessariamente como uma doença. Então, é importante entender que algumas outras alterações elas são congênitas do desenvolvimento. São alterações é, que não são parte do processo de degeneração. Então é importante diferenciar também isso para a gente não identificar o que é simplesmente um envelhecimento e o que é, na verdade, uma degeneração acelerada do disco, algo que gere realmente uma doença. A degeneração, no caso aqui, ela pode ser vista de várias formas. Né? As fissuras anulares que a gente vai ver podem ser classificadas como fissuras transversas, a gente vai ver no plano axial aqui, a gente vai ver fissuras radiais no plano sagital, ou em diversos planos, na verdade, e as fissuras concêntricas, né? Onde elas observam um alinhamento com os círculos em volta do disco ali, né? Então a parte mais fibrosa, a parte central que seria mais pulposa, então seria algo concêntrico, esse formato aqui. A degeneração ela pode ainda se manifestar com uma dissecção, com uma fibrose, com a redução do espaço discal. Então, diversas maneiras elas podem se manifestar e tudo isso vai ser chamado como uma degeneração. Né? A degeneração mucinosa, osteófitos nas apófises vertebrais, alterações inflamatórias, tudo isso pode ser alteração degenerativa. A hérnia em si, ela é definida como deslocamento localizado ou focal do material discal, além dos limites do espaço intervertebral. Então, isso é aquilo que a gente falou. Né? O que é interessante aqui é que se convencionou que quando é que a gente considera que aquilo está ultrapassado, né? Se a gente observar aqui, há muitos pacientes que eles vão ter um pouquinho disso aqui. Né? Então, quanto é que a gente diz que isso aqui ele é, por exemplo, por que que isso aqui é uma hérnia e por que que isso aqui não é uma hérnia? Se a gente olha que está um pouquinho mais adiante. O consenso deles é que acima de 3 milímetros de alteração, né, acima de 3 milímetros de abaulamento, digamos assim, está alterado. Né? Então a gente precisa definir o que é, mas até 3 milímetros está dentro do esperado. A gente não considera alterado. Acima de 3 milímetros a gente está alterado. Aí a gente vai ver. Nesse caso, você tem uma hérnia que é protrusa. Se você tem menos de 90 graus, imagine que a gente divide o disco entre quatro quadrantes, então esse abaulamento ele precisa acompanhar aqui 25% de toda a curvatura ou 90 graus se a gente fizer a divisão em quadrantes.
No caso da protrusão, o que é mais importante observar, o diâmetro anteroposterior, ou no caso, até onde a hérnia vai, ela é menor do que o diâmetro lateral. Então, essa parte mais próxima aqui, ela é mais grossa, digamos assim, do que o espaço que a gente tem além da hérnia. O que é diferente aqui, quando a gente tem um disco herniado, uma extrusão. Então, isso é chamada de uma extrusão. Essa medida, ela é maior do que essa medida. Então, o diâmetro anteroposterior, nesse caso, vai ser maior do que a medida lateral ou mesmo superinferior, né? Então, esse diâmetro aqui, essa medida aqui, que ultrapassa, ela é maior do que essa medida aqui. Então, isso é uma das diferenças. Então, quando a gente vê lá na ressonância, hérnia protrusa, protrusão discal, é isso, é a figura que a gente vê na figura 4. Quando a gente vê uma extrusão, é esse tipo de hérnia aqui que a gente está observando. A gente ainda pode ter, como a gente falou, a hérnia ela é considerada quando a gente tem um aumento ali, um abaulamento em menos de 90 graus ou 25% de toda a curvatura, né? Se a gente tem um aumento global aqui, observe que aqui a hérnia é como se fizesse uma hérnia grande, então isso tem um abaulamento, né? O termo seria o bulge ou bulging em inglês. Então aqui seria simétrico e aqui embaixo, observe que a gente tem o equivalente a dois quadrantes, mas não tem uma hérnia, por quê? Não tem um quadrante só. Você pode ter um abaulamento desse bastante grande, significativo. Você pode não chamar isso de hérnia. Pode ser cirúrgico, inclusive, mas você não vai chamar de hérnia, com base no que a gente tem como definição. Então você pode ter um abaulamento grande aqui, que chega a comprimir a raiz aqui na ponta, por exemplo, na área que a gente chama, né, far lateral, ou mesmo na parte foraminal, mas a gente não vai considerar isso como uma hérnia. Isso aqui ele é um abaulamento assimétrico. Outros tipos de hérnia seria aqui o nódulo Schmoll, e a gente tem também a sequestração, né? A hérnia sequestrada. O que é a hérnia sequestrada? Ela perdeu o contato com o disco originalmente onde ela saiu. Então, essa é a hérnia sequestrada, né? A degeneração, a gente ainda pode ter vários tipos de degeneração, né? Uma deformidade espondilótica ou uma osteocondrose intervertebral. São duas formas diferentes de degeneração, né? Uma a gente vai ter mais os osteófitos, os famosos bicos de papagaio, e outra a gente vai ter uma degeneração mais resumida ao disco mesmo. A gente ainda tem as alterações chamadas de Modic, alterações Modic 1, 2 e 3. De modo geral, elas podem ocorrer em diversas fases na coluna. Em uma fase está mais acima, em uma parte da coluna você tem uma fase mais avançada, em outra parte você tem uma fase mais inicial. O que a gente vai observar normalmente é na ressonância. Isso aqui ela vai ter um aspecto mais líquido. No tipo 2, ela vai ter um aspecto mais gorduroso e no tipo 3, um aspecto mais calcificado, digamos assim, né? Então a gente vai ver normalmente aqui um hipossinal no T1 e no T2 nos tipos 3. No tipo 1 a gente vai ver mais um hipossinal no T1, já no T2 a gente vai ver um hipersinal. E aqui é uma tendência mais um aspecto mais gorduroso, onde a gente vai ver um hipersinal no T1 e um hipossinal no T2. Onde é que a hérnia está, né? Então, quando é que a gente fala que a hérnia está em tal lugar? É uma hérnia central, é uma hérnia de recesso lateral, é uma hérnia foraminal ou é uma hérnia extraforaminal? É basicamente isso aqui, né? Então, a gente pega aqui e divide. Se é uma hérnia que está no centro, a gente vai chamar de hérnia central. Se é uma hérnia que está nesse espaço, no caso, na borda lateral da medula ou do saco dural e a borda medial do pedículo, a gente vai chamar ela de recesso lateral. Se ela está nos limites do pedículo, ela é uma hérnia foraminal, uma vez que entre cada pedículo a gente vai ter, entre o pedículo acima e abaixo, a gente vai ter o forame, né? Então, além do pedículo, a gente vai ter uma hérnia extraforaminal. E assim a gente vai dizer também nas hérnias quando a gente for observar o lado aqui, né? Então, é uma hérnia acima do pedículo, aqui a gente tem o nível do pedículo, e infrapedicular, né? A hérnia pode também estar na região aqui do disco. A nomenclatura que a gente utiliza mais é basicamente para poder avaliar o aspecto axial da hérnia, né? Então, normalmente ela é central, recesso lateral, foraminal ou extraforaminal. Muito obrigado, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado.